Olá pessoal, é com muita alegria que eu estou aqui com o pastor Jonaí Monteiro da Silva, que exatamente hoje, no dia 26 de novembro de 2019, completa 60 anos de ministério pastoral. Pastor Jonaí, é uma alegria conversar com o senhor nessa tarde e poder conhecer um pouco mais da história de vida de pastor Jonaí Monteiro da Silva. Queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre a sua família. Eu tive o privilégio, pastor Márcio, de nascer num lar evangélico, não só eu, mas meus 11 irmãos, porque somos uma irmandade de 12. E meus pais eram crentes em Jesus Cristo. Meu pai se tornou pastor já de certa idade, porque foi por muitos anos evangelista, e organizou várias igrejas, inclusive aqui em Belo Horizonte já 3 igrejas organizadas por ele. E foi uma dedicação muito grande. Minha mãe, uma heroína, batalhadora, deu conta da casa, porque o papai viajava muito naquela época, lá na região de Mantena, de bicicleta, a cavalo, ficava vários dias fora de casa, e a mamãe deu conta de tudo. E foi uma alegria para nós podermos ser instruídos na palavra de Deus desde cedo. Dos 12 irmãos, apenas um deixou de declaradamente aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Os demais todos confessaram que Jesus era o seu Senhor da sua vida. São 6 gerações de Batista, é isso mesmo? É, com os bisnetos que nasceram agora, né? Que certamente vão estar no mesmo caminho, já é a 6ª geração. Pelo que o senhor falava agora há pouco, olha, percebam isso, o pastor Jonaí teve seu avô que veio de Portugal. Sim, ele veio de Madeira, Portugal, né? Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. Casou-se aqui no Brasil com uma senhora, creio que de origem africana. E meu avô, pai de minha mãe, era aqui de Minas e se tornou um grande fazendeiro no passado na região de Coatituba, Imorés, Esplendor, por ali. E tivemos a oportunidade de acompanhar a vida deles, porque todos eles faleceram sob os cuidados de minha mãe em Resplendor. Coisa boa, pastor. Além do pastor Marcos, que é pastor da primeira igreja em Fortaleza, o senhor tem mais 2 filhas. Tem mais 2 filhas. E pastores na família, conhecendo os agregados, pastores que casaram com pessoas da família Monteiro, são 12 pastores, a partir de meu pai, né? Depois eu, meu irmão Jorair, meu filho, e cunhado, e sobrinho, são vários. Embora desses 12, um é metodista e outro é presbiteriano, mas são 12 pastores na família. Coisa boa, pastor. E quantas igrejas o pastor, nesses 60 anos de ordenação ao ministério pastoral, pastoreou? Como pastorado efetivo, foram 4. Foi uma em 1960, quando eu fui para Tocantina, para a abertura do Ginásio Batista de Tocantina da Junta de Missões Nacionais. E no período em que fiquei lá, não foi um período curto, porque a minha esposa ficou sem condição de continuar, houve um esgotamento muito grande, a gente teve que sair depois do 3º ano. E lá nós organizamos a primeira igreja, que foi na cidade de Miracema, que foi a primeira capital do estado de Tocantins. Depois viemos para Minas, aqui no Vale do Aço organizamos em Acesita, Ipatinga, Antônio Dias, e organizamos Itabira, onde a gente mantinha uma congregação, cidade de Itabira. E depois, quando fomos para o Vale do Jequitinhonha, morando em João Otônio, nós organizamos lá mais 7 igrejas. Ao todo foram 12. Uau! 12 igrejas. Muito bem, a gente está conversando aqui com o pastor Jonaí Monteiro da Silva, que inclusive foi presidente da nossa convenção e hoje é o atual presidente de honra da Convenção Batista Mineira. A gente já volta para conhecermos um pouquinho mais sobre a história do pastor Jonaí Monteiro da Silva. Muito bem, nós estamos voltando aqui com o pastor Jonaí Monteiro da Silva, que hoje, dia 26 de novembro de 2019, completa 60 anos de ordenação
ao ministério pastoral? Eu disse agora há pouco que o pastor Jonaí Monteiro é o presidente de honra da Convenção Batista Mineira. Ocupou a presidência desta convenção e a história de 100 anos da Convenção Batista Mineira se confunde muito com a história de pastor Jonaí Monteiro, pela maneira como ele vem conduzindo as igrejas em Minas Gerais, deixando marcas indeléveis. Pastor Jonaí, se o senhor pudesse fazer um retrato desses 60 anos e um destaque em relação à Convenção Batista Mineira, quais são os pontos que o irmão poderia destacar da convenção que marcaram a sua vida? Eu creio que a Convenção Batista Mineira, bem no início da década de 60, porque eu voltei do campo missionário em 63, ela estava atravessando aquele momento difícil do chamado movimento de renovação espiritual, que causou uma certa divisão. Foi um momento triste, na verdade, porque foi divisão, mas sentimos plenamente que o povo batista mineiro da nossa convenção não perdeu o objetivo de expandir. O certo é que ficamos talvez com mais ou menos 60 igrejas na época, e hoje nós temos um número muito expressivo de igrejas, cidades. Eu me lembro muito bem, e sou grato a Deus por isso, que quando cheguei para o campo, a revista Minas Um Desafio sempre apresentava um mapa dizendo quando vamos chegar ao Alto Jequitinhonha. E, pela graça de Deus, nós contribuímos para o trabalho começar em Diamantina e organizamos o trabalho em Capelinha. E depois, quando viemos para Belo Horizonte, organizamos o Cerro. Quer dizer, tivemos essa contribuição também para a expansão do trabalho em nosso estado. Eu conheço aproximadamente umas 300 cidades do estado, porque viajava muito e o meu objetivo sempre era expandir. De maneira que quando a gente estava no Vale do Aço, a gente viu a obra crescer, lá no Jequitinhonha também. E depois que viemos para Belo Horizonte, não perdemos a visão. Organizamos em Serra, Alvorada de Minas, que agora já está falando em se organizar a igreja no próximo ano, uma cidade perto lá da cidade de Cerro. Isso tudo me traz alegria, muita satisfação no serviço do Senhor. Além da primeira igreja em Coronel Fabriciano, primeira igreja batista em Teófilo Otoni, igreja do Tupi, que foi o seu último ministério, o pastor também teve mais uma igreja que foi pastor titular em Minas Gerais. São 4 igrejas, sendo 3 em Minas... três em Minas Gerais e uma em Goiás. Em Goiás. Além das que o pastor foi interino. Exato. Como congregações que se tornaram igreja, e como também houve um tempo que eu fiquei como coordenador da Associação Batista do Nordeste Mineiro, por alguns meses, um ano, eu chegava a pastorear interinamente alguma igreja que precisava de que fosse encaminhado um obreiro para ela, e isso era a missão do coordenador. Pastor Jonaí Monteiro, 60 anos de ordenação ao ministério pastoral, é uma marca que de fato nos inspira. Agora, muitas pessoas que estão nos assistindo também são pastores, alguns são vocacionados. Se o senhor pudesse olhar para trás os 60 anos de ordenação ministerial, e o senhor pudesse dar um conselho para quem está no ministério ou para quem deseja vir ao ministério, o que o senhor diria hoje, com os desafios que o senhor enxerga da atualidade e também com a experiência do passado, para esse pastor ou para esse vocacionado ao ministério pastoral? As primeiras décadas de ministério, nós tínhamos uma maneira de impulsionar a pregação do Evangelho. Os métodos vão mudando, a tecnologia vai nos obrigando a buscar novos recursos para ajustar a mensagem que estamos pregando às necessidades e descobrir como o Evangelho pode atingir as pessoas. De maneira que, eu confesso, eu não tive nenhum preparo a não ser para ser professor no colégio e também para servir a Deus da melhor maneira como pastor,
Mas hoje eu aconselharia a qualquer candidato, os pastores novos têm ainda muito caminho pela frente, que se prepare o máximo, se contextualizar para que tenha maneira de alcançar as pessoas, porque eu creio que não dá mais para pregar o Evangelho hoje como se pregou algumas décadas do passado. Então é estudar, se preparar e se colocar, se jogar nas mãos de Deus para ficar numa inteira dependência, porque na verdade, por maior preparo que recebemos, nós nunca vamos ser idôneos para esse ministério. Assim foi Paulo que disse. Né? E o que o senhor não faria de novo, olhando para os 60 anos? Eu talvez não ficasse um pouco, não seria tão exigente com relação à disciplina da igreja, que no passado eu aprendi muito, pela graça de Deus, mas cometi muitas faltas que eu podia ser mais compassivo com os crentes em Jesus Cristo. Eu acho que eu fui um pouco exigente. Embora meu filho Marcos, que já viveu, acho que não, que eu sempre aprendi a conviver bem com as pessoas e que Deus me abençoou muito nisso, porque acompanhar o crescimento, a tecnologia e ficar dentro dela sem ficar para trás, isso não é fácil. Mas Deus me deu a graça. Então, o que eu diria é que procure errar o menos possível. Mas isso, quando nós nos colocamos nos braços de Jesus, isso vai acontecer. Pastor, o senhor que tem uma experiência de 60 anos e tem essa lucidez, essa mente privilegiada de poder contemplar o pastorado no tempo presente, o senhor acha que é mais difícil ser pastor hoje ou era naquele tempo? Eu confesso que sim. Eu sempre disse, e não posso deixar de dizer, que a proliferação do Evangelho através de muitos grupos chamados denominacionais dificultou um pouco a pregação do Evangelho para as igrejas que querem levar a sério a questão da pregação do Evangelho para a conversão das pessoas. Eu creio que no passado era mais fácil do que no presente prosseguir nesse trabalho. Mas Deus dá forças para cada momento da nossa vida e assim cremos que uma dedicação total é solução para se contextualizar na pregação do Evangelho hoje. Coisa boa, você acompanhou aqui um pouquinho da vida, da trajetória do pastor Junaí Monteiro da Silva, que é o presidente de honra da Convenção Batista Mineira e tem uma história belíssima de se ver. Eu tenho a oportunidade de acompanhar o pastor Junaí Monteiro desde a década de 90, num período curto, mas desde 90 eu tenho apreciado a maneira de ser, essa maneira gentil, cortês do pastor Junaí Monteiro, tenho acompanhado a vida dele. Então, nós estamos aqui juntos. Eu quero, pastor Junaí, em nome de todos os batistas mineiros, são quase 100 mil, que o irmão ajudou a construir nessa história de 60 anos. Eu quero dar os parabéns ao irmão e dizer que para nós é uma honra tê-lo como nosso presidente de honra, e o irmão tem sido presente. E eu queria então que o senhor desse as palavras finais, pode ser aqui nessa câmera, para as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado, pastor Márcio, pela oportunidade de ser entrevistado. O que eu quero dizer para todos, para a Convenção Batista Mineira, para todos que estão ao alcance desse programa, que prossigam animados, fazendo a obra do Senhor. A saúde na estrada, para mim, é o desafio do momento e me alegro imensamente com a maneira como a nossa convenção vem sendo conduzida para que um dia possamos dizer de fato, Minas foi alcançada para Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a nossa liderança, o presidente atual, pastor Samuel, e que possamos ver Jesus Cristo sendo engrandecido em todo o estado de Minas Gerais. Obrigado, pastor Junaí. Obrigado você que nos acompanhou nessa entrevista tão gostosa com o pastor Junaí Monteiro da Silva. Um abraço.